pessoas! Domingo é dia de nostalgia! E hoje eu vou falar sobre programas do Silvio Santos que fizeram história e marcaram a nossa memória. Mas antes de eu falar mais sobre isso, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa familhinha aqui do YouTube. Se você ama esse quadro de nostalgia, já deixa aquele super like, ative o sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo e me siga no Instagram, @PriscilaMariottini, e deixa aqui nos comentários qual programa do Silvio Santos que na sua opinião é o melhor, é o mais marcante, que você nunca esquece. E bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, Silvio Santos, com a sua grande habilidade de comunicação, com todo o seu carisma, ele tem vários programas aí em sua bagagem. Ele está aí há mais de 50 anos na TV e ele ainda consegue prender a atenção da plateia e de sua audiência. É um grande apresentador, respeitado aí por todo o Brasil. E durante todos esses anos na TV, algumas coisas marcaram demais em seus programas, como a cabine em que as crianças entravam e ficavam gritando "Sim! Não!" e trocavam, tipo assim, um brinquedo muito legal por um sorvete ou alguma coisa que não valia muito. Ou também quando o Silvio Santos perguntava "Pablo, qual é a música?" e entrava ali Pablo com o rosto todo pintado. Ou também, quem não se lembra do rosto de felicidade dos participantes quando a porta da esperança se abria e eles viam que tinha ganho o grande prêmio que eles queriam. Então, como eu disse, são muitas coisas marcantes, e dentre esses quadros memoráveis do programa do Silvio Santos, hoje vamos relembrar aqui nesse vídeo 5 quadros e programas que fizeram história e que a gente lembra de detalhes deles até hoje. E antes de eu começar a falar sobre esses 5 programas, eu só queria falar que mesmo atualmente, no atual programa do Silvio Santos, a gente ainda vê resquícios desses programas e desses quadros antigos. Tipo as pegadinhas, as câmeras escondidas, aquele quadro de música que os artistas vão lá e tocam o sino e tentam adivinhar, cantar um trecho. E também quando ele faz uma pergunta para a plateia, que o convidado não acertou, que a plateia sai correndo, é uma briga lá para todo mundo alcançar o microfone, fica na fila, empurra, e quem acerta a pergunta ganha um dinheirinho. Microfone 2. Guerra dos Meninos. Como é que é? Guerra dos Meninos. Como é que é o nome? Guerra dos Meninos. É quase isso. Não, é quase isso. Valendo 200 cruzados. Eu tive um sonho. Tem que ser o nome completo da música. Valendo 200 cruzados, quem sabe vai no microfone. A Guerra dos Meninos. A Guerra dos Meninos, 200 cruzados. Então acho que esses são resquícios ainda, são coisas que fazem muito lembrar os programas antigos. Ainda tem alguns quadros muito parecidos dentro do programa atual do Silvio Santos. E o primeiro programa é Qual é a Música?, que foi um programa de competição de auditório apresentado por Silvio Santos a partir dos anos de 1970. Está na hora de brincar de Qual é a Música? E com vocês, Silvio Santos. E esse programa, na verdade, era uma grande gincana musical ali no palco, que começou ali com os competidores sendo 3 homens e 3 mulheres. E esses trios tinham que adivinhar músicas e participar de várias brincadeiras musicais. E como eu falei pra vocês, quando eles não acertavam, era o auditório que podia tentar ali acertar a resposta e ganhar um prêmio. E como o programa Qual é a Música era um grande programa na época, um programa de sucesso, ele contava com uma orquestra ao vivo, coral e dubladores. Então todo mundo acho que lembra dessa parte aí do Qual é a Música. E enfim, que no decorrer dos anos o programa foi mudando, daí não era mais trio, eram 2 cantores, enfim, né? Foram havendo várias pequenas mudanças, mas os artistas não gostavam de participar tanto pelo prêmio, mas sim pela notoriedade que aquele programa os dava. E enfim, que esse programa acabou reestreando em 1999, com várias mudanças, com várias melhorias,
mas sem perder aí toda a essência da gincana, a essência da brincadeira, o que era super legal e divertido. E eu acho que uma coisa que todo mundo lembra nesse programa é a voz do grande conhecido Lombardi, que falava: o carnê de mercadorias do baú da felicidade por 1 milhão de cruzeiros quer saber qual é a música? E agora o carnê do baú da felicidade pergunta qual é a música? E daí começava aquela musiquinha, né? Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, que ainda passa no programa. A gente então adentrava Silvio Santos ali e era super legal, e acho que isso é muito, essa musiquinha já é muito nostálgica, né? E a voz do Lombardi aí no programa mais ainda. Mas falando dos quadros do programa, gente, que eram super legais e super divertidos, tinham vários quadros aí nesse programa, o que era bem legal. Tinha o jogo dos versos, o segredo musical, a vitrine musical, o relógio musical, a vitrola musical, não é reletra e leilão das notas musicais. Eu vou falar mais um pouquinho desses quadros pra vocês, de alguns, os mais marcantes, eu acho. Na prova do jogo dos versos, os cantores começavam uma música, falavam alguns versos da música, e os participantes, os competidores, precisavam completar aquele verso. Hoje em dia ainda tem um quadro muito parecido ali no Silvio Santos. Então vamos supor que os cantores começavam: não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar, e parava. Daí eles tinham que continuar aquele trecho da música exatamente como ela é. Então era sempre engraçado, sempre tinha uma palavra trocada, eles confundiam as músicas. E eu acho que esse jogo dos versos foi bem famoso ali no Qual é a Música. Tinha também a brincadeira do jogo do relógio musical, onde os competidores precisavam adivinhar em 1 minuto o maior número de letras que eles conseguissem, né? De letras de músicas que eles conseguissem. Tinha também o segredo musical, onde o Silvio dizia uma palavra e os competidores precisavam cantar uma música que tinha aquela palavra. O que acontece é que às vezes eles iam pelo nome da música que tinha aquela palavra, e eles ficavam cantando, e a palavra na verdade nunca chegava, porque não tinha aquela palavra na letra, apenas no título da música. Então também era muito engraçado ver eles perdidos lá, tentando encontrar a palavra na música, no refrão, e nunca achavam. Mas também eles conseguiam acertar várias músicas, mas eu acho que quando eles erravam era mais engraçado. E às vezes era cada absurdo de música que até Silvio Santos ficava perdido ali perguntando pra produção: tem essa música? Então era muito, mas muito legal. E como eu falei, nessas brincadeiras, Pablo marcou demais quando o Silvio perguntava, né? Quando alguém acertava: Pablo, qual é a música? Começava Pablo de costa, de repente ele virava, encarava a câmera com o rosto todo pintado, né, todo desenhado, e começava a cantar. Gente, vocês lembram do Pablo, que cantava aí no Qual é a Música? Isso é muito nostálgico e marcante. Pablo, qual é a música, Pablo? Boa noite, rainha, como vai? Sou seu coringa, seu amor. Mas voltando a falar dos quadros, tinha também o Vitrola Musical, que daí os competidores precisavam adivinhar de quem era aquela voz. E é claro que eles colocavam músicas super atuais? Não. Às vezes os competidores não sabiam, daí a pergunta ia para o auditório, daquele monte de gente correndo no desespero para acertar e ganhar ali o prêmio. E até hoje tem um programa que é assim, né? Tem uma competição. E ainda colocam aquelas músicas bem antigas, com cantores bem antigos, que às vezes eles nem conheciam. E por último, e não menos importante, vou falar sobre o leilão das notas musicais, que também foi um grande quadro aí dentro desse programa. E nesse quadro, Silvio Santos dava uma dica aos participantes, tipo, música típica do Brasil. Enfim, tinha uma dica e tinha algumas notas musicais. Então, em 5 ou 6 notas musicais, os participantes precisavam adivinhar, junto com a dica, qual era aquela música. E era super legal, porque até a gente ficava ali assistindo e tentando adivinhar junto. E assim, depois de todas essas brincadeiras, de toda essa gincana musical, terminava o Qual é a Música, com o Silvio Santos ali falando a pontuação de cada quadro e qual a equipe vencedora. E começava aquela musiquinha que eu falei pra vocês. Agora é hora de alegria,
Gente, vocês conhecem essas músicas, eu não vou ficar cantando aqui pra vocês com a minha bela voz, contém ironia, mas terminava assim, e isso era bem nostálgico, porque os programas geralmente passavam de domingo, então terminava com essa musiquinha, e dava aquela nostalgia no coração, porque no outro dia as pessoas tinham que ir trabalhar, tinham que estudar, sabe aquela sensação de que a gente não quer que domingo acabe? E o programa do Silvio Santos sempre trouxe muito isso, né? O programa do Silvio Santos está acabando, o domingo também está acabando. O segundo programa que fez muita história aí na carreira de Silvio Santos foi Domingo no Parque. O programa Silvio Santos apresenta Domingo no Parque. Domingo no Parque foi um programa e uma atração infantil dos anos 80 que passava no domingo, porém de manhã. Então isso já era um grande diferencial. Esse programa já era diferente por passar de manhã e ele era uma competição infanto-juvenil que envolvia duas escolas. As crianças competiam em várias provas para ganhar prêmios e um deles era o Tênis Montreal, que foi um grande patrocinador do programa na época. E além do tênis, as crianças ganhavam bonés e outros brinquedinhos e outras coisas assim que eram do interesse delas. E esse é o programa que eu falei lá no início, que tinha aquela atração que era um foguete em que as crianças entravam e ficavam apenas dizendo sim ou não, sem escutar o que estava acontecendo do lado de fora. Eu acho que essa brincadeira foi a que mais marcou esse programa, Domingo no Parque. Então Silvio Santos ficava fora desse foguete, dessa cabine, lá dentro só ficava a criança e ele ficava perguntando tipo assim: você quer trocar uma Barbie por uma bicicleta? Às vezes a troca era muito legal, mas tipo, às vezes a criança trocava um prêmio super legal, vamos supor, a bicicleta. Ah, você quer trocar a bicicleta por um sorvete? Ou você quer trocar a bicicleta por uma banana? E a criança dizia sim. Silvio Santos, é claro, se divertia horrores com as trocas, né? Então ele ia trocando. Vamos supor que a criança falou sim e ficou com a banana. Aí ele ia oferecendo outras coisas. Você quer trocar a banana por uma boneca assim, assim, assim? Aí sim, não, e a criança não ouvia nada. Às vezes o prêmio era super legal e às vezes a criança saía ali com sorvete ou uma banana mesmo e não tinha o que fazer. Mas todo mundo ainda lembra dessa prova que foi tão marcante no programa Domingo no Parque. Outra coisa que acontecia nesse programa também é que Silvio Santos brincava de o que é com a criançada. Então ele ia lá com seu microfone ali no auditório, naquele monte de criança, e a criança tinha que contar aquelas piadinhas do que é o que é. Se ele achasse legal, se ele achasse boa, a criança ganhava um prêmio que era um tênis Montreal, como eu falei, e a criançada ficava super feliz, todo mundo querendo brincar do que é o que é, e era bem divertido. Algumas crianças eram mais tímidas, tinham vergonha de falar, outras ficavam ali ansiosas, esperando com que o Silvio fosse até elas, com o que é na ponta da língua. Mas além dessas brincadeiras também tinha a corrida de bebê, corrida de saco, balões na calça, cabo de guerra, concurso de música. Então, por exemplo, esse balão na calça, ele pegava um menino e uma menina de uma escola, um menino e uma menina de outra escola. E daí os meninos vestiam um calção tipo de palhaço, bem largo, e começava a cair várias bexigas no palco. Então as meninas precisavam encher aqueles calções com mais bexigas, muitas e muitas bexigas. Enfim, quem conseguisse mais bexigas ganhava, mas se divertiam bastante. E nesse programa, Silvio fez um bordão. Bom, Silvio tem vários bordões, né? Mas nesse ele falava: Silvio Santos, fala ou não fala? Pode falar! O Silvio Santos fala ou não fala? E isso ficou bastante conhecido aí no Domingo no Parque. O terceiro programa, que foi um grande líder de audiência na época, é o Porta da Esperança. Com um programa de grande audiência em todo o Brasil. O programa Porta da Esperança. Ele foi aí um quadro muito famoso do programa de Silvio Santos, que foi exibido aproximadamente nos anos de 1984 a 1996, e mais ou menos ele passava às 18 horas da tarde. Então todo mundo ficava ali naquele horário esperando
o grande quadro Porta da Esperança. Esse foi o primeiro programa assistencialista da TV brasileira e serviu aí de exemplo para muitos outros programas. O objetivo desse programa era dar assistência aos telespectadores. Silvio Santos pedia para que seus telespectadores enviassem cartas ao programa contando as suas necessidades. Então, minha filha quer uma boneca, ou eu preciso de uma ferramenta de trabalho, eu preciso de um carro, eu preciso de roupas, enfim. Era assim, enorme o leque de coisas que as pessoas pediam. E às vezes elas só queriam, tipo, conhecer um famoso, viajar, enfim, era muito variado o que acontecia aí, os pedidos, né? Então eram selecionados aí 3 participantes por programas, as histórias eram contadas em 3 blocos de 10 minutos, mostravam a vida desses participantes, o pedido era justificado, né? Porque eles precisavam daquilo, o Silvio Santos conversava com cada um, fazia inúmeras perguntas, mostrava um pouquinho da vida deles ali, faziam filmagens ali na cidade deles, enfim, contavam detalhes do pedido, porque eles queriam, porque eles precisavam daquilo. E depois Silvio Santos falava a grande frase que é marcada por muitos aí até hoje: vamos abrir a porta da esperança. Os cartuchos. Vamos abrir as portas da esperança. E nesse momento abriam 2 portas, assim, que na verdade pareciam cortinas, né? Elas abriam assim pro lado e estava lá o prêmio que a pessoa iria receber. Aí a pessoa ia até o palco com ele, se emocionava. Esse patrocinador que dava o prêmio falava um pouco mais sobre a sua loja, qual era o endereço, que eles tinham tanto na loja. Acontecia uma propaganda ali do patrocinador que estava dando o prêmio. E o bacana é que se seu sonho não fosse atendido, você podia enviar mais cartas para tentar concorrer de novo. Teve gente que participou mais de uma vez das gravações, mais de uma vez desse programa. E por mostrar aí a vida das pessoas, ajudar aí a sua audiência, o seu público, esse programa foi líder em audiência. Muita gente mandava carta e sonhava com a Porta da Esperança e com seu pedido realizado. O programa deixou de ser exibido em 1996, mas a frase "Vamos abrir a Porta da Esperança" ficou marcada em nossa memória. E vou contar para vocês algumas curiosidades de alguns pedidos bem diversos que tiveram aí nesse quadro. Tipo, teve uma mulher que mandou uma carta que ela queria ver o Lombardi. Nossa, ela é super fã de Lombardi. Então ela pôde ver Lombardi, só ela viu, abriu ali um espaço e ela pôde realizar seu sonho. Teve também o caso da menininha Bárbara, que pediu para que sua mãe escrevesse uma carta para o programa, porque ela queria muito conhecer a dupla Sandy e Júnior. Seu pedido também foi realizado e além dela conhecer os dois, ela ainda cantou com os dois no palco. Nesse dia, toda a criançada ficou ali querendo estar no lugar de Bárbara e pensando, mas por que minha mãe me enviou uma cartinha e não fez esse pedido? Teve também a vez que um menino de 15 anos, Daniel, tinha um time de futebol, mas eles não tinham dinheiro para comprar camisas. E o time era bem diferente, cada jogador queria uma camisa de futebol diferente. Então o Daniel foi até a Porta da Esperança e conseguiu o prêmio. Ele ganhou lá de uma loja 14 camisas, calções e meias, cada um de um time. Então, para vocês verem, eram bem diversos os pedidos, cada pedido era muito inusitado e muito diferente. E esse programa marcou e foi um grande sucesso. O 4º programa é Topa Tudo por Dinheiro, que começou a ser exibido em 1991 e também foi um grande sucesso. E esse programa misturava gincanas, brincadeiras e daí começou as câmeras escondidas e as pegadinhas que fazem um grande sucesso até hoje. E dentre as brincadeiras, que eram inúmeras, tinha a brincadeira das 3 marteladas, shampoo de ovo, escorregando na rampa, enfim, tinham inúmeras brincadeiras. Tinha uma também que o participante sentava numa rampa e tinha um tanque de água e ele caía dentro do tanque. E Silvio Santos, numa brincadeira,
ele acabou indo nessa rampa e caindo dentro desse tanque de água, e isso virou um meme. Mas eu acho que o que marcava muito eram as pegadinhas, que na época o pessoal achava muito engraçado, fazia muito sucesso. Quem não se lembra de Volanda aí já nessas pegadinhas? E isso aí acabou marcando demais essa época aí desse programa. E foi nesse mesmo programa que ele começou, né, com a sua frase muito famosa: quem quer dinheiro? E jogava ali os aviõezinhos. Agora, quem quer dinheiro? Aí, alegremente abram alas, olha lá. Isso foi bem marcante. Você aí, lembra do Topa Tudo por Dinheiro? O último e mais recente programa comandado por Silvio Santos, que fez muito sucesso, foi Show do Milhão. Muito obrigado, muito grato. E começou aí a primeira temporada do programa em 99 e foi até 2003. Esse programa de perguntas e respostas na época fez muito sucesso, sua audiência foi muito grande. Quando o programa voltou em 2009, ele não conseguiu tanto sucesso assim, mas até hoje é um programa muito lembrado. O programa aí era composto por 3 rodadas e pela pergunta final, que valia R$1 milhão. Será que hoje alguém vai ganhar R$1 milhão? Vai mesmo? Então, que nessas rodadas ele ia perguntando, apareciam as opções, né? Ficava o rostinho do competidor com as perguntas e respostas ali do lado. A gente em casa ficava tentando também responder tudo como se estivesse ali no palco, naquela brincadeira. Então, conforme ele ia acertando, ele ia acumulando ali um determinado prêmio. Mas para conseguir responder tudo isso e continuar ali na jogada, o candidato tinha algumas ajudas. Uma das ajudas era a ajuda dos universitários, onde 3 alunos de diversas faculdades respondia o que eles achavam que era, e daí cabia ao participante ali acreditar, confiar na resposta desses estudantes ou não. Tinha também a ajuda da placa, onde a plateia, uma pequena plateia, levantava a plaquinha com a resposta que eles achavam que era a certa. A gente aqui em casa ficava nervoso, do tipo, não confia na plateia, não confia nas placas, ou não confia na ajuda dos universitários. A gente ficava nervoso, porque às vezes a gente sabia a resposta e a ajuda, às vezes ao invés de ajudar, acabava confundindo mais ainda ali o participante. Outro tipo de ajuda eram as cartas. Tinha 4 cartas de baralho, o participante escolhia uma. Então, se saísse uma determinada carta, nenhuma alternativa errada era eliminada. Dependendo da carta que ele tirava, eliminava 2 alternativas erradas. Essa ajuda, se ele escolhesse a carta certa, realmente era muito boa e ajudava ele ali, porque ele realmente não sabia aquilo. E outra coisa que ele podia utilizar ali era o pulo, né? Ele pulava aquela pergunta, ele podia utilizar esse pulo até 3 vezes. Então, eu não sei, não quero pedir as outras ajudas, ou já gastei as outras ajudas, então eu pulo. Porém, na pergunta final, a grande pergunta final, é claro, é óbvio que eles não podiam usar todas essas ajudas que eles tinham nas outras perguntas. Caso o participante não soubesse responder, que acho que era o que acontecia ali na maioria das vezes, ou às vezes eles até meio que sabiam, mas não queriam arriscar, né? Eles escolhiam, ou eles paravam e levavam um determinado prêmio, ou eles continuavam e arriscavam ali o que eles tinham pelo R$1 milhão. E daí, se vocês são muito jovens e não conheciam esse programa, não assistiram, vocês vão me perguntar, mas Priscila, teve algum participante que conseguiu derrotar aí Silvio Santos nesse jogo de perguntas e respostas e ganhar R$1 milhão? E eu respondo para vocês, teve. O senhor Sidney de Moraes conseguiu levar para casa R$1 milhão. Ganhou R$1 milhão! Aê! Ganhou R$1 milhão! Esse programa que teve esse grande vencedor foi exibido em 2003 e a pergunta final era: em que dia nasceu e foi registrado o presidente Lula? Ele sabia a data de seu nascimento, então ficou fácil escolher a opção que era correta. E depois desse grande prêmio, as pessoas ficaram mais ainda fascinadas
apaixonadas por esse programa, porque elas viram que realmente dava para ganhar R$1 milhão aí do Silvio Santos. E é claro que, como em outros programas, nesse alguns bordões de Silvio Santos marcaram a nossa memória, como: você está certo disso? Posso perguntar? Então, a cada pergunta, Silvio Santos ficava repetindo essas perguntas ao participante, e isso acabou marcando aí a nossa memória. E esse programa teve tanta audiência, tanto sucesso, que ele ficou aí na nossa memória afetiva, né? Ele acabou virando joguinho de celular, tem o jogo mesmo dali de tabuleiro, e foi muito sucesso. E olha, gente, confesso que até hoje eu queria muito uma nova versão aí do Show do Milhão. E vocês, se tivessem, vocês gostariam de participar? Vocês teriam coragem? Eu acho que eu morreria de vergonha, mas eu teria coragem de ir lá e tentar arriscar R$1 milhão ao lado de Silvio Santos. É claro que não são só esses programas que marcaram aí, que Silvio Santos apresentou. Teve muitos programas marcantes de Silvio Santos, e eu já pergunto pra vocês: vocês gostariam que eu fizesse uma parte 2 falando de outros quadros e programas? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu preparo uma segunda parte para esse vídeo. Mas, como eu disse, esses 5 programas ficaram na nossa memória afetiva. A gente lembra de algumas pessoas que participaram, como o MC Creu participou lá da Porta da Esperança há muito tempo atrás. Então, algumas coisas ficaram marcadas, bordões, coisas que o Silvio fazia ou falava, sempre com seu jeito bem carismático, divertido, mas ele marcou aí em todos esses anos de carreira com esses programas. Hoje em dia a gente não assiste mais tanto TV aberta como antigamente, né? Esses programas antigamente eram bem legais, bem diferentes, bem marcantes. Acho que o que chamava muita atenção também é que o público podia participar de muitos deles. Isso era muito legal e ainda concorriam a prêmios, né? Aviõezinhos, prêmios grandes, brinquedos. E isso chama a atenção do público, ainda mais, né, que a gente está falando de muitos anos atrás. Vocês aí lembram desses 5 programas que eu falei? Ou vocês lembram de algum acontecimento desses programas? Ah, no Topa Tudo por Dinheiro teve uma vez que Silvio Santos foi subir num burrinho e ele acabou levando um belo tombo e foi muito engraçado. Vocês aí lembram disso? Bom, gente, por hoje é só. Assim termina o nosso domingo super nostálgico, né? Como o programa do Silvio Santos, como eu falei, terminava ali no finalzinho de domingo, dava aquele aperto no coração ali que a gente sabia que domingo estava acabando, que mais uma semana ia começar. E assim são com os nossos vídeos nos finaizinhos de domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se divertido, relembrado, que ele tenha trazido boas memórias, porque nessa época a gente ficava com a família no sofá, esperando o programa do Silvio Santos começar. Era algo que reunia toda a família ali na frente da TV. Sua família era assim também? Porque era legal, era algo diferente. Todo mundo se juntava ali para assistir Silvio Santos aos domingos. Bom, é isso. Um bom restinho de domingo para vocês. Um beijo e uma boa noite. Tchau, tchau!